Oi, meu nome é Pandora, faço parte da Expo Talks. Bom, hoje a gente tá no primeiro episódio falando com o tema guerras e hoje eu trouxe 3 convidados. Eles vão se apresentar. Olá, eu sou a Marina e eu vou falar sobre a Guerra do Vietnã com foco no meio ambiente. Olá, eu me chamo Henrique e eu falarei um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre a IA da guerra. Em continuação à nossa conversa, para entender melhor sobre a Segunda Guerra Mundial, o Henrique vai explicar um pouquinho. A Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939 com a invasão da Polônia através da Alemanha. Mas ela é idealizada primeiramente por Adolf Hitler, que chegou ao poder na Alemanha através de diversos discursos, discursos populistas, que acabaram agradando a população. Um deles, por exemplo, era tentar restaurar a população e o Império Germânico, porque a Alemanha estava meio mal das pernas na época, ela tinha sofrido com a derrota na Primeira Guerra Mundial, e ele queria estabelecer financeiramente a Alemanha, e também com discurso com ódio aos judeus. Ele é muito famoso pelo antissemitismo e tudo mais, e foi através disso que começou a Segunda Guerra Mundial. Muito interessante. E quais foram as contribuições do papel das mulheres na guerra? Sim. Bom, elas tiveram impactos tanto diretos quanto indiretos. Como muitos homens foram para a frente de batalha, elas acabaram ocupando cargos nas indústrias e nos trabalhos que eram comuns aos homens. Primeiramente também porque os homens precisavam dos equipamentos, dos armamentos, então elas que produziam muitas vezes. Foram responsáveis diretamente também com o auxílio na enfermagem, como a telefonia, com manutenção de caminhões, por exemplo. E, enfim, elas tiveram um papel bem interessante, bem importante para a Segunda Guerra Mundial. Um fato muito curioso também é sobre as bruxas da noite. Elas atuaram diretamente na frente de batalha. Elas faziam parte de um regimento na União Soviética. Elas usavam os aviões bombardeiros e elas bombardeavam as bases inimigas, as nazistas no caso. Bom, é curioso que se chame bruxas da noite porque elas atuavam justamente à noite. Elas desligavam os motores quando chegavam perto das bases, e aí era difícil de rastrear elas. Os alemães apelidaram de bruxas da noite porque parecia que elas estavam voando de vassoura, como as bruxas faziam, pela lenda. Então, isso é bem importante. Interessante. E quais foram as consequências após as bombas atômicas do Japão? Bom, basicamente, elas tiveram um impacto imediato, primeiramente pela quantidade de mortes. A primeira bomba em Hiroshima ela causou um impacto imediato de 60 mil mortes, mas ao longo do tempo, junto com a bomba de Nagasaki, por exemplo, foram mais de 200 mil mortes, tanto pela radiação quanto pela alta temperatura do impacto. Muitas pessoas morreram ao longo desses anos por conta de problemas genéticos devido à radiação. E acabou que, depois da guerra, houve uma corrida armamentista para que os outros países desenvolvessem também as próprias bombas atômicas. E isso acabou gerando também um impacto mundial em relação ao uso da bomba atômica nas guerras, uma discussão sobre a ética. E não só isso, mas a bomba atômica deixou um legado de medo e de desconfiança, talvez. Eu acho que vamos falar sobre isso. Os impactos estão aí até hoje, né? Exatamente. E a bomba atômica era necessária para terminar a guerra? Bom, na minha opinião, não. Primeiro porque houve também um impacto ambiental. A cidade de Hiroshima e Nagasaki são consideradas cidades fantasmas, são inabitáveis, o meio ambiente não prolifera mais. O próprio Oppenheimer, que é o criador e idealizador do projeto, ele dias depois se arrependeu de ter projetado as bombas e inclusive defendeu que as bombas não fossem mais produzidas em larga escala e também defendeu sobre o controle da tecnologia atômica. Então eu acredito que, como o próprio criador se arrependeu, eu acredito que não era necessário. Além de também que a guerra já tinha acabado. Então a Alemanha ela tinha assinado a rendição em maio e a bomba atômica ela foi despejada em agosto pelos Estados Unidos. Então eu acho que já não era mais necessário.
Vamos conhecer agora um pouco da Guerra do Vietnã. Bom, a Guerra do Vietnã ocorreu entre 1955 e 1975, tendo em duração 19 anos, com foco na política. Bom, a Marina, ela vai explicar um pouquinho pra gente como ocorreu isso. O que foi os agentes laranja e como ocorreu essa guerra? O agente laranja ele foi um herbicida que os super tóxico que os Estados Unidos usou contra o Vietnã. E a ideia de ter usado ele foi para destruir as florestas e as plantações para dificultar a vida dos vietnamitas e também para localizar melhor, por causa que as árvores, né, bem altas e cobrir a visão deles. E isso foi o que mais causou a degradação da guerra do Vietnã e causou muitos problemas para os vietnamitas. A percepção de guerra mudou em relação ao impacto extremamente negativo causado pelos agentes laranja? Sim, por causa que os norte-americanos, eles tinham uma visão sobre a guerra e eles apoiavam, por causa que eles viam isso como uma causa justa contra o comunismo. Mas depois dessa guerra, os soldados deles começaram a voltar com doenças, por exemplo, câncer e problemas neurológicos. E um tempo depois, né, com seus filhos, vieram doenças genéticas de malformação, e isso mudou a opinião do público. E também mudou como eles viam a guerra a partir desse evento. E ainda existe as consequências do meio ambiente nos dias de hoje? Sim, 50 anos depois, o solo e a água, eles estão ainda com essa substância que é a dioxina, que é uma substância do agente laranja, e isso afeta muito a plantação e aquilo que eles comem, né? Trazendo muito a malformação genética, por exemplo. E como a guerra afetou a saúde humana por meio do meio ambiente? As pessoas tinham que viver, né? Comer alguma coisa. Então elas acabaram consumindo essa substância, porque não tinham o que fazer. E só que isso afetou muito, né? Uma malformação genética atrapalha muito a vida comum de uma pessoa. E isso virou uma lição, como ele falou sobre ética. Eu acho que isso fugiu muito da ética de, sei lá, ter essa visão pelo outro. Eu acho que isso serviu de lição, eu acho. Agora vamos para o Guilherme. Ele vai falar sobre a guerra e as IAs. Bom, quais são as vantagens da IA no ambiente de guerra? Então, as vantagens da IA no ambiente de guerra são diversas. Só que uma das maiores e mais utilizadas é a Laos, que são drones letais autônomos. Eles foram muito utilizados na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi uma guerra muito triste. Todas as guerras são tristes, mas essa teve muitas imagens fortes também que a gente pode ver, tantos que foram para as redes sociais. Foi algo muito triste de se ver. A outra vantagem também é as estratégias, porque a IA ela é muito, muito inteligente. Ela sabe montar estratégia melhor do que um ser humano. Então, essa é uma das vantagens muito mais usadas também, que é a estratégia. A estratégia, ela pode ser usada em diversos locais, tanto para atacar, para contra-atacar, para se defender, para saber como atacar. É algo que pode ser utilizado muito dentro da guerra. A IA pode ser usada para programar fake news em clima de guerra? As IAs, elas podem, sim, propagar muitas fake news, até porque existem muitos aplicativos hoje em ascensão, fazendo muitos vídeos de inteligência artificial. Você pode simplesmente acabar fazendo um vídeo, por exemplo, do Donald Trump declarando guerra à Rússia. Muitas pessoas podem acreditar, mas não deixa de ser uma fake news, certo? Se você pegar a voz também e fazer com que eles falem do mesmo jeito que pode ser um vídeo, também é a mesma coisa. Isso é algo muito perigoso que a gente tem que tomar cuidado, entender qual que é a verdade e qual que é a mentira.
Ah, sim. E é ético permitir que o sistema de IA decida sozinho quem vai viver e quem vai morrer no campo de batalha? Na minha visão, não acho ético. Eu acho muito triste também, porque a IA, ela é simplesmente um robô, ela não tem sentimentos. Ela não vai saber como que é perder, por exemplo, um pai, porque na maioria das vezes são homens que vão pra guerra. Pai de família, às vezes é o homem que sustenta a casa dele, e isso já causa um peso muito grande. E como a IA, ela não tem um sentimento, ela não vai saber como que é perder. Ela não sabe o valor da vida. O que pra mim, se eu perdesse meu pai em uma guerra, seria muito triste. Para a inteligência artificial, seria a mesma coisa numa contagem de abate. Para ela seria mais um corpo na pilha. E também, ela pode acabar acidentalmente matando civis. O que também não é muito ético. Não é ético matar, mas no campo de guerra, matar civis é algo muito errado. É visto como crime de guerra. E isso é capaz da IA fazer de algum jeito. Então a gente não pode dar autoridade a ela decidir. Cabe a nós, não a uma máquina. E vocês gostariam de comentar algo? Primeiramente, obrigado pela conversa, obrigado pelo convite, inclusive. Gostaria de recomendar o filme Oppenheimer, que conta justamente a história do idealizador da bomba atômica. Eu acho que é bem interessante saber justamente pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, e essa é a minha recomendação. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais por ter sido convidada, né? Que tem um valor muito grande passar conhecimento para os outros. Sei que muita gente vai assistir e espero ser chamada mais vezes. Esse foi o episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Eu amei participar aqui do nosso talk show. E espero que isso venha acontecer mais vezes, pois foi um lugar onde a gente pôde conversar bastante e poder espalhar nossas informações a vocês. Muito obrigado e até o próximo programa.